Olá, turma, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula de geografia e, como combinado na semana passada, iniciaremos o conteúdo do nosso material didático. Então, é importantíssimo você ter em mão já o seu material, o seu livro, tá bom? Para que você possa acompanhar e fazer as atividades junto comigo, as correções, tirar as dúvidas. Então, se você não tem o material, corre lá, adquire lá na coordenação, com a direção, tá bom? E esteja aí em mãos com o seu material para a gente ter um processo de ensino com mais qualidade, mais fundamentado, certo? A nossa aula de hoje, o nosso tema é população mundial. Então, esse termo aí já é um termo conhecido, né? Porque nós já estudamos um pouco sobre população durante até as nossas revisões. Então, acredito que é bem familiar a vocês. E nesse capítulo aqui, meus amores, a gente vai aí estudar algumas das características da população, né? Então, nesse sentido aqui, nós vamos falar da população mundial, né, em termos de composição e estrutura. Além disso, vamos estudar aí sobre a diversidade também dessa população, essa diversidade étnica, né, e de alguns indicadores relacionados ao tema, ok? O objetivo da aula é simples e claro, é conhecer a dinâmica populacional na atualidade e o modo como os dados estatísticos são aí coletados e aplicados, a fim, claro, de servir ao desenvolvimento da população. Sério? E aí, logo no início do nosso capítulo, nós estamos visualizando aqui uma fotografia da rua do Centro Histórico da Cidade do México. A gente pode visualizar aqui várias pessoas, né? Um número grandioso de pessoas. E essa foto foi tirada aí em 2017, com esse informativo bem importante, trazendo aí para vocês bem do lado esquerdo do livro de vocês. Essa cidade aqui, ela simplesmente possui 9 milhões de habitantes. É considerada uma das cidades mais populosas do mundo, né? O livro de vocês sempre traz aí alguns tópicos importantes a serem lidos, não devem ser descartados durante a nossa aula, como, por exemplo, esse primeiro texto aqui, que diz o seguinte: a população mundial deve crescer em 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos. Ou seja, nós vamos passar aí de 7,7 bilhões de indivíduos para 9,7 bilhões até 2050. Então, nós estamos ainda, sim, em processo de crescimento, independente aí das tecnologias, de tudo aquilo que a gente já estudou, né? Que está evitando aí a taxa de natalidade, ainda assim, nós estamos em crescimento. A população mundial está em crescimento, certo? Então, a expectativa aí até 2050 é mais ou menos 2 bilhões de pessoas a mais do que nós temos na atualidade. O estudo conclui que a população mundial poderá alcançar seu pico por volta do final do atual século, chegando a 11 bilhões de pessoas. Muita gente, né? Será que o nosso planeta realmente está preparado para essa multidão de pessoas, para esses bilhões de pessoas? Então, aí são 11 bilhões, essa expectativa até 2100. E logo no início, o livro de vocês já traz algumas reflexões, né? Alguns questionamentos. O primeiro questionamento aí, da letra A, é o seguinte: a imagem retrata uma cidade com muitos habitantes. As cidades que você conhece, vive essa realidade? E aí? Será que, por exemplo, aqui a cidade que nós moramos é uma cidade muito populosa ou é uma cidade pouco povoada? Um bom questionamento para a gente iniciar a nossa aula. O segundo questionamento diz assim: no Brasil, qual o órgão oficial responsável pela contagem da população e qual sua importância? Eita, tenho certeza que você vai lembrar da nossa revisãozinha sobre população. Que órgão é esse, meus amores? Vamos logo pesquisando aí para a gente começar a nossa aula interagindo, tá bom? Em sua opinião, qual a importância de pesquisas como essa retratada no texto? Por que é importante entender como anda a população do nosso planeta, né, em termos de crescimento populacional? Então, ótimas reflexões bem no início logo do nosso capítulo sobre população mundial. A gente segue aqui a nossa aula falando um pouco mais de uma introduçãozinha bem rápida, porque o livro de vocês esse ano está muito didático, falando aí um pouco sobre essa composição, né, da população mundial, que diz o seguinte: a população mundial caracteriza-se por uma rica diversidade, ou seja, diversidade, diferenças, né,
no que se refere às etnias também. Assim, quando abordamos o tema população, temos que considerar a existência de diferentes culturas, etnias, raças e outras características importantes também, tá bom? E aí nós visualizamos aí no livro de vocês, né, algumas etnias diferentes, algumas culturas diferentes. Do lado diz assim, ó, a sociedade em que vivemos é composta de grande diversidade populacional, com diferentes etnias, raças, crenças, costumes e idades. É assim? Você concorda? Obviamente que sim. É nosso mundo, a nossa população mundial, ela é bastante diversa, com certeza, em todos os sentidos. Então, conhecer as características de determinada população possibilita entender as demandas e os desafios presentes de um território. Olha só que interessante, já trazemos aqui uma palavrinha também conhecida lá no nosso estudo de geografia, né? Como podemos conceituar esse termo de território? O que é um território? A gente viu lá que é um espaço que detém poder, né? E quantos são esses territórios? Como são divididos? As demandas da população são iguais ou diferentes entre as regiões? Epa! Outro questionamento, hein? Para entender, é preciso pesquisar e interpretar os dados obtidos, caracterizando assim a população. Então, tem toda uma investigação, né? Toda uma pesquisa feita pelo órgão IBGE, que inclusive responde a nossa primeira pergunta lá do capítulo. E a partir disso, nós temos aí essas estatísticas e possíveis previsões, como, por exemplo, a previsão que a gente teve de 2100, chegarmos a em torno de 11 milhões de pessoas. Então, pessoal, podemos aí caracterizar uma sociedade também pelo seu crescimento populacional. Ou seja, a partir dessa estatística, a gente pode aí observar algumas características socioeconômicas dessa região e dessa população, né? Os estudos sobre a composição da população, ou seja, idade, sexo, expectativa de vida, alfabetização, entre outros, são importantes para entender como a população está crescendo ou por que motivos o crescimento não é elevado. Tudo isso, né, o nosso órgão IBGE pesquisa e chega no consenso, entra em uma estatística e faz previsões, ok? Isso depende aí de várias condições, principalmente do acesso à educação e a um sistema de saúde de qualidade, da garantia da qualidade de vida e etc. Observe então a tabela do lado e analise os dados dos países mais populosos do mundo. Então ele traz aqui para a gente, ó, uma pesquisa feita aí pelo IBGE, tá bom? Sobre quais são aí, pessoal, os países mais populosos aí em 2018, e a China chegou aí a esse número de habitantes elevadíssimo aqui, né? Em primeiro lugar, assim como também a Índia vem em segundo, Estados Unidos, Indonésia, e o Brasil aí ocupando a 5ª posição em termos de país mais populoso do mundo, certo? Então a gente segue o nosso conteúdo, agora falando um pouco sobre essa população mundial, que é muito diversa em sua composição, né? Seja em seus aspectos étnicos, socioeconômicos ou etários. Além disso, podemos notar grandes diferenças em relação à população ativa e a inativa, a urbanização e tantas outras características. Dessa forma, ao caracterizarmos determinada população por faixas etárias, estamos dividindo-a em etapas de crescimento. Por meio de dados como esses, governos e órgãos responsáveis podem elaborar planos de ação em áreas como educação e saúde. Vamos observar aqui essa imagem a seguir, gente, onde a gente pode visualizar, né, esse crescimento aqui através das faixas etárias. E aí temos aqui uma legenda, na verdade, que diz assim: para garantir a qualidade de vida e o bem-estar da população, por exemplo, considerando o acesso à saúde e à educação para cada faixa etária, é necessário pensar no desenvolvimento do indivíduo como um todo, desde a infância, tá, até a terceira idade. Então, nós temos aí que visualizar, né, essa população mundial em vários aspectos, inclusive como que está o andamento, né, de acompanhamento dos órgãos responsáveis nessas faixas etárias de idade, no que se refere aos direitos à educação, à saúde, ao emprego, né, a boas condições de vida. Então, tudo isso o IBGE analisa e os órgãos aí que são responsáveis, eles nos acompanham através dessas estatísticas, certo? Com essas informações sobre o desenvolvimento populacional por faixa etária, é possível, por exemplo, planejar e realizar ações para atender a população em cada segmento, observando suas necessidades, como criação de escola, postos de saúde e geração de empregos. É o que eu falei, né?
dependendo do que o IBGE calcula, de como é essa região, de como está o funcionamento, o crescimento populacional, como está a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, tudo isso é feito uma estatística, e a partir disso, o IBGE repassa para os órgãos aí que são responsáveis, e a partir disso se efetiva o que é preciso para que essa região ela se torne uma região com condições boas de vida para essa população. Então, estudar a população e seu comportamento em um território é de extrema importância, já que possibilita a criação de políticas públicas que assegurem o bem-estar social, porque, na verdade, é isso que importa aqui. Esse estudo que é feito é para o bem, é em prol dessa população, né, para que essa população tenha acesso a todos os recursos sociais por direito, né? Então, estudar esse comportamento dentro desse território vai ser de extrema importância e possibilitar aí a criação dessas políticas sociais e públicas, assegurando aí o bem-estar dessa população, desde pequenininho, no berçário, como as creches, até a construção, por exemplo, de usinas hidrelétricas que geram a eletricidade para toda uma cidade, para o todo. Bom, então, meus amores, diante do que foi exposto, eu deixei para vocês algumas atividades e vocês podem verificar com detalhes quais são as questões que vocês devem responder para que depois nós possamos fazer a correção lá no Educaribox, tá bom? Lá tem com detalhes qual página, qual capítulo e quais atividades, quais questões vocês devem aí estarem resolvendo de acordo com o nosso assunto de hoje. Então, por hoje ficamos aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau, fiquem com Deus.